A gente teve o privilégio de ir para uma obra missionária respaldado por um dos maiores empresários de Ribeirão Preto. Então, um dia, lá numa reunião que a gente tinha semanalmente, da questão da missão, a gente estava envolvido para ir para essa obra missionária, e a gente tem um convite do dono daquela empresa de reciclagem de Ribeirão, a Zumira. O dono da Zumira é cristão, e aí o dono da Zumira chama eu e a Isa e esse cara que estava me ajudando lá, um irmãozinho da igreja, para uma reunião com eles, lá na Zumira. E até a dona Zumira estava lá ainda nessa reunião. E aí esse cara se propõe a ser um mantenedor meu na obra missionária. Deus foi encaminhando e ajeitando. Foi direcionando e ele começa a ser um dos... Tudo que eu precisava de equipamento, de dinheiro, de estrutura, a Zumira abriu as portas para nós lá dentro, financeiramente, começou a apoiar essa obra missionária, até que a gente... acontece uma conferência na igreja de Ribeirão Preto, né? E nesse período eles trouxeram um dos apóstolos lá da igreja do Mevan de Itajaí, que é o Fernando Torrentino. E naqueles dias eles chamam a gente, ungem a gente como evangelista, né? Para missão. E a gente foi ungido lá missionário. E dentro desse contexto, o Mevan nos apoia aí para essa obra missionária. E a gente passa 2 anos lá numa obra missionária no norte de Minas, né? Que ali começa... Isso a tua família já tá junto contigo? Já tá. Deus restaurado. Tá tudo junto. Deus restaurou a nossa casa nesse período dessa experiência que a gente teve na igreja de Jardinópolis lá com o Luiz Hermínio. E a família junto. E aí que realmente a gente entende que é esse tempo de Deus começar a se mover na nossa vida na questão do nosso chamado, né? Que a gente era chamado para ser missionário mesmo. E a gente começa a desfrutar disso. E aí tem uma experiência sobrenatural no norte de Minas. A gente morava dentro de uma ilha, isolada por água. A única forma da gente sair daquele lugar era através de barco. Não existia eletricidade. A eletricidade, poucos que tinha lá por uma lâmpada, era através de eletricidade fotovoltaica. A gente tinha uma plaquinha de eletricidade de fotovoltaica lá, de energia solar. A gente tinha alguns bicos de lâmpada dentro de casa. A gente estava dentro de uma ilha em que os missionários de Ribeirão Preto se juntaram e compraram um pedaço de terra para nós. A gente começou a possuir lá 2,5 hectares de terra. Era um sítio considerável grande lá, mas num lugar que não havia valor. Era tipo, 2,5 hectares aqui hoje é coisa de 1 milhão. Lá é coisa de 7 mil reais. Entendi. A gente ganhou esse pedaço de terra lá através da missão e começou a ser presenteado. Toda a necessidade que a gente tinha, a igreja de Ribeirão supria. E a gente passou 2 anos no campo missionário. Aí volta para Jardinópolis. Trocaram os missionários, porque lá tem essa cultura de a cada 2 anos troca missionário. Sim. Aí volta a gente para Jardinópolis. E eu frequentava, já nesse período, a igreja em Ribeirão, mas morava em Jardinópolis. E aí a gente, como você vai para a obra, você deixa tudo na obra. Quando você se torna um missionário, você leva muita coisa. Mas para trazer, você traz muitas das vezes a roupa do corpo. E a gente volta sem uma estrutura, sem carro, sem uma estrutura. Tinha que começar de novo como profissional. A gente volta para Jardinópolis achando que a gente ia ficar em Jardinópolis, né? Aí Deus pega e dá uma reviravolta de novo. Mas aí a gente já não consegue estar estruturado na igreja Mevan de Ribeirão Preto mais. Então a gente tinha 2 opções. Ou a gente ficava em Jardinópolis e procurava uma igreja para se ligar no ministério, porque já não tinha mais condição de ter um carro para ir para Ribeirão Preto por conta da distância. Ou como a gente tinha a casa de Brodowski, já havia 7 anos que estava alugada, voltava para Brodowski. Aí a gente pôs na balança e falou, não, vamos continuar aquilo que Deus começou. Vamos avançar. Porque assim, ó, eu entendi, Alexandre, que eu estava debaixo de uma palavra de que sai da tua casa. Eu saí.
do meio da tua parentela. A gente abriu mão dos parentes de Jardinópolis. E era um tempo, né? E era um tempo, né? E vai pra casa do teu pai. E de lá você vai ter que sair, porque ele fala, ó, sai da tua casa, da tua parentela, da casa do teu pai e vai pra terra que eu te mostrarei. E nesse período eu comecei a entender que eu precisava estar vivendo essas coisas, Alexandre, de Deus. Esse processo que Deus estava nos colocando. Ele estava te forjando. Sai da casa do teu pai, né? A gente está passando por aí. Deus precisava nos trazer para Brodowski. Aí eu tive esse entendimento. E hoje já vai fazer 4 anos que eu estou em Brodowski. E já inserido aqui, voltando para a Igreja Metodista de novo, inserido aqui com vocês, tendo a oportunidade de contar essa história. Eu tô no meio de uma caminhada aí, entendeu? Numa transição. Tô, e assim, eu entendo que Deus ainda tá... o meu chamado missionário. E eu já tô naquela questão assim, dentro de mim já tem algo gritando de novo para mim para outra coisa, sabe? Porque eu entendo que eu não fui chamado para ser pastor. Eu entendo que eu fui chamado para ser missionário. Sabe, falar assim, de coisas que a gente nunca viveu é muito vago. Mas de uma coisa que você já experimentou, é muito difícil quem já experimentou a obra missionária conseguir estar fora dela. Porque, tipo assim, ó, hoje eu percebo que muito das coisas que a gente faz, estando hoje dentro da cidade, tendo estruturado hoje, a gente passa a acostumar muito a depender da nossa força do nosso braço. Sabe? Tudo que eu faço hoje, muitas das vezes a gente faz movido àquilo que a gente produz no nosso trabalho, no nosso meio de vida, né? Com as pessoas que a gente vive. Mas quando a gente entende que o nosso chamado é missionário e que eu, pelo pouco que eu vivi na obra missionária, eu entendo que lá eu vivia pela vontade de Deus, porque lá era assim, Alexandre. Eu tinha dinheiro, eu recebia uma pensão, eu recebia recursos missionários, mas dentro da ilha eu entendia que eu vivia do sobrenatural. Porque tinha dia que eu tinha 1 salário mínimo, 2 salários mínimos dentro da minha casa, na minha carteira, mas eu não tinha um pedaço de carne para mim comer. E que tinha dias que a Isa desesperada chorando em casa, Deus, por que o Senhor me trouxe num lugar desse para me deixar isolada aqui dentro? E às vezes eu tô passando necessidade de ter uma carne no meu prato para comer. E de repente você escutava lá no quintal. Ô, dona Isa, amanhã mandou lhe trazer um pedacinho de carne. A gente tinha dinheiro dentro de casa. Você precisava, tipo... Mas eu precisava do sobrenatural de Deus. O sobrenatural, ver o cuidado de Deus, ver a questão de pai dele cuidando de você, esse cuidado todo. Então agora. A gente tá vivendo esse tempo de transição novamente na nossa vida. Eu falo assim, ó, que a única coisa que ainda mexe dentro de mim para que eu me mantenha nesse ministério missionário é não estar, muitas das vezes, mais inserido como eu tive, Alexandre, naquele mundo espiritual, entendeu? Da dependência de Deus. Poderia aqui, ó, a gente passar várias horas contando as experiências que eu vivi lá no norte de Minas. Sabe? De ter dia que você ir na cidade, aí da cidade você tinha que vir para uma área rural, atravessar o rio para você estar em casa. E nessa vinda nossa, uma das experiências que eu vou contar para a gente não se alongar muito. Tô vindo um dia da cidade de Itacarambi para Vila Florentina, que isso é lá no norte de Minas. E tinha lá um trajeto de 60 quilômetros. Eu tô vindo com o meu carro, o carro fura o pneu, eu paro, levanto o carro no macaco. Isso é uma das experiências, assim, de muitas que aconteceram lá. Quando eu vou trocar o pneu do carro, Alexandre, o macaco quebra. Não sobe e não desce. O carro tá pendurado. Quando eu vou pegar o step do carro, o pneu murcho. Não tinha como eu fazer nada. Desci do carro com meus 2 meninos, o Pedro e o Isaac. Eu já tinha o Pedro nesse tempo. O Pedro tá com, acho que com 6 aninhos nesse período da missão agora. E o Isaac com 10 ou 12. E desço do carro com a Isa e os meninos. Senta na beira da pista lá, da estrada de chão, e com aquela fé de missionário, Deus provê, Deus proverá. Ele vai trazer alguém aqui que vai nos ajudar. 5 horas da tarde, já escurecendo. Tô escutando lá bem longe, lá, Alexandre. Pá!
uma motinha vindo. Aí, existe um entendimento para a fé daquele povo lá, do conhecimento que eles têm. A gente é considerado missionário. Mas para eles lá, eu era o pastor deles lá. Ô, pastor, o senhor tá fazendo aí na beira da pista? Aí expliquei o caso para a pessoa. Falei, eu preciso que você vá lá na cidade lá e traz um macaco para mim. Você faz esse favor para mim? Não, pastor, eu vou lá buscar. Só que eu vou lhe dar uma instrução, pastor. O senhor não tem muito esse conhecimento de estar aqui. Eu era novo, né, ali naquele acontecimento ali, né? Naquela fé que eu estava vivendo. Muita fé dentro do meu coração, mas pouco conhecimento. Uhum. Ele falou, esse horário que o senhor está aqui não é um horário muito bom do senhor ficar fora do carro. Coloca os meninos para dentro do carro, a esposa, pastor, espera eu dentro do carro. Porque nós estamos aqui, chegando perto das 6 horas, e às 6 horas aqui, pastor, é a hora das onças andar. Então entra dentro do carro e me espera no carro. Eu falei, opa. Ainda brinquei com ele naquela fé que a gente tinha ali, né? De que, não, Deus está me guardando. Mas respeitei aquilo que ele falou, entrei no carro. Aí ele foi na cidade, buscou. Quando tá beirando, Alexandre, 6h40, a gente consegue arrumar o carro ali e seguir viagem. Aí cheguei até a beira do rio, eu, a Isa e os 2 meninos. Aí já estava escurecendo. Não tinha quem me atravessasse. Do rio para a ilha. E a gente estava no braço do rio. E foi 4 anos de sessão de... Não choveu no norte de Minas, então o braço do rio estava muito baixo. Muito pouca água. Tinha lugar lá que o Rio São Francisco cortou. Qual era a única opção que a gente tinha? Entrar na água. Eu tinha água até na minha cintura, por um braço de 300 metros de rio, mas que tinha só o canal do rio ali, que ainda tinha um pouco de água que dava na minha cintura. Eu tinha mistura de frango, carne, que era a carninha da semana que a gente ia comer na ilha, porque como eu não tinha muita experiência em morar dentro desses lugares, eu não sabia salgar uma carne de sol lá. Então, a carne que eu comia na semana era das vezes que eu ia na cidade ali. O almoço e janta para a carne não estragar, porque eu não tinha geladeira. Eu tinha carne de frango, eu tinha carne de vaca, nas sacolinhas da mão. Abracei, catei meus 2 filhos debaixo do braço, segurei a Isa e atravessamos o rio no escuro. Chegamos lá na ilha. O primeiro sítio era o sítio de uma vizinha que a gente evangelizava lá, da Dona Nazinha. Uma figura que a gente conheceu lá. Aí batemos palma, porque ela tinha os cachorros soltos lá. Dona Nazinha! Ô, irmão! Ô, pastor! Chega pra cá! Aquela escuridão, Alexandre. Eu já tinha atravessado o rio, os meninos tremendo de frio. Aí você fala assim, e o que tem de demais nisso? Ela nos recebeu na casa dela e nos levou, arriou a carroça e nos levou até em casa, que fazia parte lá de dentro da ilha. A gente morava numa distância ali de 1 quilômetro dentro da própria ilha, de uma casa da outra. Ela nos levou em casa. No outro dia de manhã cedo, Alexandre, ela bate lá em casa. Ô, Ricardo, vamos lá em casa que eu preciso lhe mostrar uma coisa. Aí você vê a mão de Deus. Aí a gente foi lá na casa dela, de carroça, voltamos lá para a casa dela, ela nos leva lá na beira do rio, Alexandre. E para nossa surpresa, quando a gente chega lá, o mesmo lugar da onde a gente tinha saído da água, tinha um rastro de jacaré lá de pelo menos uns 3 metros de comprimento. E esse jacaré já estava tendo algumas conversas lá dentro dos moradores da ilha, que esse jacaré já tinha sido avistado por alguns pescadores e até tinha atacado alguns barcos lá com os pescadores pescando. Na hora que o cara vai retirar a tarrafa da água, ele atacava. E era um jacaré muito grande. E aí tá lá o rastro na areia. Na onde vocês? Na onde a gente saiu. Na mão de Deus, hein? E você vê o cuidado de Deus, né? Então, assim, a gente tem experimentado. Então, assim, a gente tem vivido um tempo de que tá suscitando dentro da gente essa questão de estar na obra missionária de novo. Sabe? Talvez, assim, por muitos anos, né, com todas essas histórias que a gente contou aqui de você é provado para pastor, e às vezes não acontecia do jeito que a gente queria. Porque a gente entende que a gente tem um chamado determinado, né?
Que hoje eu entendo que eu sou um missionário. Em qualquer lugar que você me pôr, eu vou. Diferente de um pastor que cuida de uma igreja, eu não sabia cuidar de pessoas. Eu sabia cuidar de uma obra. Então, assim, já está suscitando no nosso coração de novo. Só que agora vai para outro lugar longe, né? A gente está debaixo de mais uma palavra, né? Que é sair da casa do nosso pai agora, né? Sair da casa do nosso pai para uma terra que Deus está nos mostrando. Que é uma nova fase da nossa vida agora.